acontece? A gente primeiro vai ouvir a queixa dos pais, né? Mas essa queixa, que a gente chama de queixa inicial, ela é um ponto de partida. Ela não vai definir a problemática da criança. A gente, como o Wilton falou, né, a gente sabe que as mudanças culturais e sociais, elas afetam diretamente o comportamento dos clientes que chegam até a terapia, né? E isso não é diferente quando os pais procuram a orientação, trazem seus filhos para a terapia e procuram a orientação também, né? Eu acho que é importante, antes a gente ter uma ideia, que a orientação de pais, ela faz parte, né, de uma rede de atuação da psicoterapia infantil, né? Então, a terapia infantil, ela vai envolver o atendimento da criança, a orientação de pais, as conversas e orientações com a escola e outros profissionais, né? E tudo, na verdade, é qualquer contingência que vai estar exercendo uma função sobre o comportamento da criança, né? Então, a orientação de pais vai fazer parte, né, desse grupo de atuação. Eu vou estar me focando mais na orientação de pais e a Marcela tem um trabalho também já de muitos anos com terapia infantil. E aí ela vai falar mais sobre o atendimento com criança. Até porque aqui no Instituto a gente atende a criança e orienta os pais, mas dependendo da análise do caso, a gente encaminha a orientação para um outro profissional. Então a gente faz muito isso. Às vezes eu atendo e ela orienta, às vezes ela atende e eu oriento, ou a gente, né, acaba tendo essa troca. Uma primeira ideia é entender como é que a análise do comportamento ela vai ver a queixa, o comportamento problema da criança, que os pais trazem, né? Então, a ideia é que os sintomas, né, que a criança está apresentando, os déficits que ela está apresentando, vão ser entendidos como estão dentro de uma contingência de reforçamento. O que seria isso? São as relações que a criança tem, né? As relações com os pais, com a escola, com todas as relações afetivas e sociais que a criança estabelece, né, no meio que ela está. Então, na orientação de pais, o que acontece? A gente primeiro vai ouvir a queixa dos pais, né? Mas essa queixa, que a gente chama de queixa inicial, ela é um ponto de partida. Ela não vai definir a problemática da criança, né? Por quê? Porque normalmente os sintomas, essas queixas, elas vão descrever sentimentos, ações que são aversivas para a criança, que são aversivas para o meio social que a criança está. Então, na verdade, é isso, tá? A queixa não define a real problemática da criança. A partir dessa queixa, a gente consegue obter um quadro mais completo do que está acontecendo ali, né? A gente vai estar coletando informações sobre a história daquela criança, o histórico de saúde dessa criança, que é bastante importante, as questões escolares, também um histórico escolar. E esses dados são bem interessantes, porque eles acabam revelando uma complexidade ali que é muito maior, né? Muito ampla. Então, problemas financeiros da família, problemas familiares, problemas de casais, né, entre os pais também, problemas que é o que o Rogério vai estar depois contando um pouco da experiência dele com atendimento de casais, né? E aí, a partir dessa queixa, o terapeuta ele vai ter que ficar, né, ele deve ter que ficar sob o controle sempre de duas perguntas, isso durante todo o trabalho. Quais são e onde se encontram, né, as contingências responsáveis para o problema apresentado, para o problema que a criança está apresentando, e o que fazer para a gente mudar, né, esse comportamento do problema. E essas duas perguntas, elas permeiam o trabalho de orientação durante todo o trabalho de orientação. E essa orientação, ela não é passiva, né? Então, ela vai envolver o terapeuta atuando, né? Ele vai emitir muitos comportamentos. Vou descrever alguns deles hoje, que a gente vai estar pincelando algumas coisas, né? Vai estar identificando, analisando, refletindo e revelando para os pais que contingências que estão envolvidas em toda essa problemática que a criança está apresentando, né? Vai fornecer também informações para os pais para que eles entendam por que o filho está agindo de determinada forma, né? Por que ele está fazendo isso. Analisar também os processos comportamentais que estão envolvidos na interação com o filho e assim amplia, né, uma consciência para os pais
que as práticas deles, o que os pais fazem, tem um efeito, né, sobre o comportamento dos filhos. Na verdade, e também, aí, né, que é um ponto aí final, né, que a gente também vai propondo estabelecer alternativas possíveis para alterar aquele comportamento, para solucionar esse comportamento problema. A ideia, na verdade, é que os pais comecem a entender que o comportamento deles, né, seleciona o comportamento dos filhos, que exerce uma função. Eles tenham consciência ou não, os pais podem ter consciência ou não do que eles estão fazendo, não importa, mas é importante que eles saibam que influencia. E isso acho que vai mostrar, né, no trabalho de orientação, como é importante para os pais terem o autoconhecimento e a autoobservação, para que eles possam cada vez mais exercer da melhor forma possível o papel de ser pai e mãe, que não é um papel fácil, né? A gente sabe disso.